São pessoas assim que despertam o pior de nós, né? Sentimentos ruins extremos que nos levam ao estresse, nos levam à liberação de substâncias que nos fazem mal, que aumentam a nossa ansiedade, e tudo de ruim, né? A nossa respiração fica mais curtinha, nossos vasos sanguíneos se contraem, diminui os nutrientes das nossas células e nós temos um prejuízo enorme no nosso corpo. A gente não pensa sobre isso, né, quando a gente está com raiva, mas é exatamente isso que acontece, o quanto tu prejudica teu corpo quando tu é dominada por esses sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de não perdão. E eu estou te dizendo isso para que tu tenha consciência do quanto é ruim permanecer com esses pensamentos ruminativos, né? E por pessoas que de alguma forma nós sentimos que nos fizeram mal, mas que vão assim a fazer muito mal para o teu corpo e vai prejudicar toda a funcionalidade do teu corpo. Já pensou como é isso? Olha só o poder do pensamento. Um pensamento é capaz de provocar toda essa mudança na tua fisiologia a ponto de te prejudicar, a ponto de prejudicar a tua nutrição, a ponto de liberar substâncias que vão te fazer mal, que vão te inflamar, que vão te adoecer. Então, vamos refletir muito sobre essa questão do perdão e como a gente pode fazer para superar isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é provocativa, né? Aquele que te irrita, te domina. Então, esse ser que tu tanto abomina, né? Ele está te dominando. E tu não para de pensar nele, tu não para de te corroer, tu não para de te envenenar por causa desse ser que ele nem sabe, pode ser que ele nem saiba que tu exista, pode ser que ele fez as coisas que não tá nem aí, e tu tá te machucando, tu tá sofrendo. Então, né? E como a gente pode fazer para se livrar disso? Será que tu consegue olhar para esse ser, né, que te fez mal, que te sacaneou, sabe, sei lá, que te violentou, que fez um monte de coisa assim, com mais complacência e sem julgamento? Não estou dizendo que é fácil, acho que é bem difícil, mas assim, quando a gente se dá conta da nossa insignificância e que nós não temos como entender a história do outro, e tudo que se passou, né, é decorrente da nossa capacidade de julgamento, que a nossa capacidade de julgamento é falha, pois nós estamos de frente a um fato e a gente não sabe o que aconteceu para a pessoa ter aquela atitude naquele momento. E será que é possível, né, a gente se livrar de ter essa sensação ao pensar em fatos que realmente foram muito dolorosos para nós, que foram muitas vezes muito violentos, e pensar nisso que se passou, né, pensar nessa pessoa sem sentir essa inflamação no nosso peito e esse mal-estar e toda essa transbordar de substâncias que só vão te deixar pior. É possível superar isso? Eu não tenho dúvida que sim. Mas vejo muitas vezes que as pessoas ficam assim, tentando superar, tentando perdoar, e ficam muito mais brigando consigo própria, né? Quero perdoar, não consigo. Perdoar uma coisa religiosa, a gente tem que perdoar, mas foi muita sacanagem, isso aí ultrapassa a minha possibilidade. E eu gosto de uma frase assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Na realidade, assim, o ressentimento é um veneno que tu toma e que tu adoece e que tu morre de alguma forma, porque enquanto tu fica curtindo esse ressentimento. E não estou dizendo que é fácil, né? Todos vocês conhecem pessoas que são um poço de ressentimento, né? Que passam a vida reclamando de si, dos outros, se envenenando, né? Com a produção maciça de substâncias que inflamam e te envenenam, daquelas que só falam mal dos outros e que, de alguma forma, essa frequência, essa energia ruim transborda, né? E, às vezes, a gente tem que
sair um pouquinho de perto para não ser contaminada também. Quando eu falo nessa questão de tu olhar para essa pessoa e não sentir essa raiva, eu não estou dizendo que tu tem que conviver com ela e achar maravilhosa, não. Mas simplesmente que não deixa a outra pessoa te dominar. Tem pessoas que conseguem tirar de letra, né? Levam uma vida mais tranquila, em paz, e não carregam esse veneno dentro de si. E tem outras, assim, que sofrem muito em função disso. Uma das pessoas, assim, que me fez pensar sobre isso, que eu, né, é a minha mãe, foi a minha mãe, sabe? Eu lembro de algumas pessoas que tinham dito horrores para ela, e a minha mãe era uma pessoa, assim, extremamente justa, né, extremamente na dela. Não me lembro, assim, de situações dela provocar alguém, ou dela não ter uma atitude mais complacente, né? Eu já, né, naquela época eu era bem mais de faca na bota, assim, e eu me senti muito mal, né, ao ver aquela pessoa destratando a minha mãe, também disse uns desaforos para ela, né, e aquilo ali me machucou muito, né. E a pessoa tentou humilhar a mãe, disse um monte de coisa, assim, que ela não merecia, sabe, e eu tomei as dores da minha mãe, eu não consegui olhar para a cara da criatura. E vivenciando um papel de filha protetora, de não tolerar uma injustiça com a minha mãe. E depois, os anos foram passando, né? Essa pessoa voltou a procurar minha mãe, como se nada tivesse acontecido. E eu, pasmada, queria que ela sumisse, não queria que ela chegasse perto. E ela foi lá, visitou a mãe, e minha mãe recebeu muito bem, com chazinho, com bolinho, com as coisas que ela estava acostumada, né? Eu disse, minha mãe, tu não lembra de tudo que tu já passou? Tu não lembra de tudo que ela te disse? E confesso que na época eu não entendi nada. Eu estava muito ressentida com essa pessoa por aquilo que ela tinha feito com a minha mãe. E não cabia na minha cabeça receber essa pessoa, acolher ela de volta. Não cabia. E a minha mãe disse, já passou. Isso já foi um tempo atrás. Agora, de certo, ela já se arrependeu. E eu não estava entendendo, né? Não estava entendendo. Então, né? Isso me chamou a atenção, me fez pensar, mas eu também continuava sem entender o que estava se passando. Então, às vezes, assim, quando tu tem esses sentimentos ruins, assim, tu pode dizer, eu perdoo, mas não esqueço. E como é que é isso esquecer, né? O que é não esqueço? Né? Não esqueço, acho que alguns fatos a gente não vai esquecer nunca, né? O que ele vai dizer se isso aí, se tu perdoasse, entre aspas, ou se isso aí passou, é o sentimento que acompanha, tu pensar naquele fato e, né? Coitado desse ser, né? Pisou na bola, mas não te pertence. Agora, se tu, né, eu te perdoo, né, naquela coisa que tem uma obrigação social, né? É bonito a gente perdoar e ficar com aquela mágoa lá para dentro, não esquecendo, bem, então tu não perdoou e tu ainda está, né, no mesmo processo de estar sofrendo e de estar te envenenando com aquela pessoa. Então, aquela pessoa que tu sente como uma pessoa que não é do bem, que não te faz bem, e tu ainda fica te envenenando por causa dela, isso só estou dizendo isso assim para que sirva de estímulo, né? Para ver o que tu vai fazer para aprender a não deixar essa pessoa te magoar dessa forma. E tem outras pessoas que dizem, então eu vou perdoar e fazer como se nada tivesse acontecido. Não, né? As coisas aconteceram, os fatos existem, mas a grande questão é tu não deixar transbordar dentro de ti substâncias que te fazem mal, que impedem a tua nutrição, que vão te inflamar e vão fazer tu te sentir pior, né? E vão te desanimar e vão te deixar muito mais cansada, sem energia, porque tu tá gastando uma energia preciosa num sentimento absolutamente destrutivo para ti, tá? E, né, já vi algumas pessoas, eu consigo perdoar tudo, mas quando mexe com meus filhos, aí isso é impossível, daí eu viro uma fera.
Eu acho que isso aí é natural, né? Até pensando na leoa, a leoa protege seus filhos, né? Mas com o passar do tempo, assim, é tu poder entender que a pessoa que ofende é por um problema dela, não teu, né? E se tu engatar nisso, daí sim, daí se torna um problema teu. E quando tu tá nesse processo de raiva, de ódio, isto é um problema teu, isto é um veneno que tu tá colocando para dentro de ti. Um jeito que muitas vezes não dá certo é que muitas vezes assim a gente ouve assim, né, em diversas crenças religiosas, né, e que tu precisa perdoar, então a pessoa quase que tenta se convencer que já perdoou. Mas o jeito de tu saber se tu perdoou ou não é tu, quando pensar nisso, é observar esse sentimento que aflora dentro de ti cada vez que tu pensa nessa pessoa, ou numa situação, ou num ato em si, né? Como está esse sentimento? Esse sentimento está em paz? Ou esse sentimento ainda está te envenenando, ainda está te inflamando, ainda te deixa com muita raiva? Se, ao observar esse sentimento, tu está com raiva porque tu não perdoou, porque essas coisas continuam te fazendo mal. Muitas vezes, né, não adianta tu querer te convencer, né? Então, por quê? Porque tu vai continuar liberando essas substâncias que são muito estressoras, que fazem muito mal, tá? E que, né, não tem como tu dar conta, a não ser que tu vá olhar para esse sentimento, que eu digo sempre que né, tu só vai crescer se tu tiver um problema. Depois do problema tem a solução. Então, se o problema está ali, vamos olhar para ele, vamos tentar resolver ele para que a gente tenha a solução. Né? Porque senão tu vai ficar o resto da vida te remoendo, ruminando, te sentindo mal, te inflamando, adoecendo, né? E essa inflamação assim pode aparecer né, nos mais diversas doenças crônicas, né? Porque tu não está permitindo com que teu corpo tenha a fisiologia normal. E eu vou contar para vocês como eu superei esse não perdão e que foi uma coisa mais ou menos inusitada assim para mim, foi surpreendente porque eu não esperava, tá? Então a única forma que a gente pode dar conta disso, superar isso, é buscando o autoconhecimento. E lembrando que o perdão não depende do outro te pedir perdão, tá? E sim o teu olhar sobre o defeito do outro, sobre as misérias do outro, sobre a atitude dos outros, o teu olhar é que pode mudar, tá? E eu gosto muito da frase, né, de Jesus Cristo ao defender Maria Madalena. Aquele que não tiver nenhum pecado, que tire a primeira pedra. Eu acho bem legal porque, né, é importante muitas vezes a gente olhar para os nossos erros, a gente olhar para, né, para os nossos defeitos, aquilo que a gente faz de errado também. Então, quem somos nós para colocar isto não tem perdão? Isto eu estou julgando e não tem perdão. Nós não estamos, né? Acho que a gente não está nessa vida para isso, para julgar. A gente está nessa vida para aprender e difundir as coisas boas que a gente tem dentro de nós para tornar esse mundo um pouquinho melhor. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Tá, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Realmente tinha algumas pessoas bem próximas, geralmente a gente tem muito mais raiva e muito mais ressentimento de pessoas em que tu confiasse muito, que tu chegasse muito próxima delas, né? E quando eu lembrava de algumas atitudes, eu realmente sentia aquele fogo inflamar nas minhas artérias, nas minhas veias, tá? Eu sentia a adrenalina subir, até meu rosto ficava vermelho, assim, de raiva. E daí eu pensava, puxa, como alguém podia ter feito aquilo comigo? E foram pessoas que eu amava muito, né? Que eu confiei muito, né? E me tiraram o tapete, assim, de uma forma violenta, e que eu não conseguia imaginar como é que as pessoas podiam funcionar dessa forma.
E sempre que eu pensava, eu chegava quase a passar mal, sabe? Era aquela coisa, e eu procurando sempre, né, dentro desse processo de dominar o pensamento, desviar o meu pensamento para não sentir aquele fogo de raiva que exalava aqui dentro de mim. Eu sempre pensei assim, né, dentro daqueles conceitos de certo, errado, não, que aquelas atitudes jamais mereceriam perdão. E realmente eu acho que as atitudes eram abomináveis. Então, eu desviava do assunto, botava embaixo do tapete. Perdoar, eu tinha certeza que eu jamais ia conseguir. Aquilo era assim, ponto. Por isso que eu digo assim, né? Nada é ponto, né? Tudo é vírgula nessa vida. E, como grande parte de vocês já sabe, o meu processo de transformação aconteceu após a morte da minha mãe, quando eu comecei a fazer yoga e a meditar. Então, essa raiva eu curti muito tempo, e durante muito tempo ela me fez muito mal, tá? E a história de yoga e meditar, o meu objetivo era me acalmar, né? Me livrar do estresse, né? Eu trabalhava muito também, né? O estado confusional que a morte da minha mãe me deixou. E a yoga me tranquilizava, e eu comecei assim a meditar, né? E comecei a me sentir melhor. E dentro desse processo, né, continuando, trabalhando, meditando, me acalmando, cuidando da minha alimentação, cuidando mais do meu corpo, cuidando mais, né, emagrecendo, né, desinflamando. E um dia eu pensei, né, numa desses seres que eu abominava, e não senti nada. Não senti aquela raiva exalar de dentro de mim. Nossa, e foi bem surpreendente, sabe? Porque isso não estava dentro dos meus objetivos, não estava mesmo. Daí eu comecei a pensar em outra pessoa que também tinha me feito uma boa e não senti nada. O que eu senti assim, né? Assim como, nossa, como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessas, assim, né? O que faz uma pessoa chegar numa atitude dessas com alguém que confiava plenamente? Como é que alguém pode fazer uma traição dessa forma, assim? E, assim, me dei conta que aquele problema não era meu, tá? E aquilo, assim, daí tu perdoa quem te tem ofendido. E daí eu não me senti mais ofendida por aquelas pessoas. Eu achei que elas fizeram aquelas coisas por um problema exclusivamente delas, pela trajetória delas, e que, nossa, se eu tivesse feito uma coisa dessas, como eu ia me sentir mal? Não sei se eu ia me perdoar, né? Então, o que aconteceu, assim, foi: isso não me pertence. Isso foi naturalmente. Eu não estava desejando isso, né? Então, eu contei para umas amigas minhas que eu me surpreendi, e elas me disseram: bah, então tu perdoaste essa pessoa. Daí eu respondi assim: não, eu nem perdoei, né? Simplesmente eu não me senti mais ofendida. Vi que aquelas ofensas, aquelas atitudes eram um problema delas. E as dificuldades eram delas e não me atingiam mais. Gurias, assim, isto foi libertador. Isso foi muito libertador, porque hoje mesmo, quando tem alguém já é grosseira comigo, ou diz alguma coisa mais áspera, não me pega mais, porque isso é um problema dela, não é meu. E outro dia, eu conversando com uma amiga que durante um período ela estava muito estressada e que ficou no meu pé por um tempo, né? Uma coisa boba, assim, né? Mas ela é irritada comigo, e depois ela percebeu que tinha passado os limites, né? E ela me falou de perdão. Eu disse: não tem nada para te perdoar. E ela entendeu que eu não tinha perdoado. E daí outro dia ela me disse que precisava que eu perdoasse ela. E daí me surpreendeu, porque
eu nem a perdoei porque eu não tinha nada para perdoar, porque não tinha me ofendido com aquilo. Eu entendi que era um momento que ela estava estressada, né? E me dando conta que ela estava necessitando que eu dissesse que eu perdoava, né? E daí ela até citou o Pai Nosso, né? E que dizia: nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como ela tinha me ofendido, eu tinha que dar o perdão para ela. Então eu disse: mas tu não me ofendeu? Eu não me senti ofendida. Então não tinha nada que perdoar. Isso é interessante, né, gente? Porque muitas vezes tu precisa conversar com isso, senão a pessoa fica achando que tu nem perdoasse ela e na realidade tu nem tem o que perdoar porque tu não te sentiste ofendida. E nesse momento assim da vida, assim, eu acho difícil. Não que eu não me irrite, né? Não que, né? Mas assim, de ficar com ressentimento, assim, não, né? Não é questão também de tu engolir sapo e também não dizer nada, não. Eu acho que a gente tem que reagir, a gente tem que colocar, dizer as coisas que a gente pensa, mas simplesmente porque aquilo que tu pensa é importante, né? Para que as coisas funcionem melhor, né? Mas não porque, né? Tu tenha que perdoar. Não, né? E tem uma frase que eu ouvi, né, uma vez num filme da minha adolescência, né? Na adolescência eu era daquelas adolescentes românticas, tudo era maravilhoso, tudo é amor, né? E eu vi um filme Love Story, né? Que era um filme que, quando eu tinha 15 anos. E eu ouvi uma frase, né, que ela dizia assim: amar é jamais pedir perdão. E eu pensava assim, como que não, né? Quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Então, essa frase assim foi comigo, né, me chamando a atenção que eu não entendi o significado. E somente, né, agora eu acho que eu entendo o significado verdadeiro dessa frase, né? Porque o que a gente vê? Muitas vezes a gente vê, né, casais, amigos, né, a pessoa pede perdão e vai lá e faz a mesma coisa e pede perdão, agora eu não vou fazer mais de novo. Então, não é pedir perdão, né? É assim, no momento que tu te dá conta que alguma atitude tua ofendeu alguma pessoa, tu tem que parar, refletir e não fazer de novo. Não é ficando pedindo perdão, é simplesmente alterar o teu funcionamento, é promover essa transformação para não ofender novamente aquela pessoa que tu ama. Então, né, não adianta ficar pedindo perdão, a gente vê tantas vezes, pede perdão, e sempre repetindo a mesma coisa, não adiantou nada, né? Então, é muito mais, né, essa questão do perdão, né? É questão, assim, do respeito que tu tem pelo outro, e que se tu ofendesse de alguma forma, mesmo intencionalmente ou sem intenção, ou no momento de impulsividade, é tu pensar sobre isso, parar, para não ter, né? Não pedir perdão novamente, em que às vezes o perdão alivia, então tá, tô livre para fazer tudo de novo. Não é bem assim, tá? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas pedem perdão, se aliviam e depois, né, abrem espaço para pecar de novo, né? Para pedir perdão de novo. Isso é muito superficial, né, gente? Isso é muito superficial. Eu penso que os passos mais importantes para te aliviar desse sentimento de perdão é quando tu sentires, quando tu perceberes, né, esse incômodo e transformar, alterar, né? Pensa, né? E quando tem uma situação de confronto, de adversidade, olha a tua participação nisso. Pensa assim, o que tu poderia ter feito diferente para ter alterado isso, né? Tem como evitar? Maravilha, então vamos fazer a nossa parte. Lembra que tu não pode te responsabilizar pela atitude do outro, mas só pela tua. Então, vamos nos libertar dessa mania que nós temos, né, que nosso mundo, a nossa cultura tem de estar sempre julgando o outro. A gente não tem conhecimento da sua história. A atitude do outro não te pertence. Faz parte da história do outro e não da tua. E não deixa que ninguém te domine. O mais importante é a gente se perdoar dos erros que a gente fez, né? Muitas vezes, assim, a questão de culpas que a gente tem por erros que a gente fez no passado, e o jeito de eu me perdoar foi pensando que, na realidade, as coisas que eu fiz no passado, que eu errei, foi o melhor que eu podia fazer naquele momento, com aquela cabeça que eu tinha na época, né?
E eu tinha uma cabeça de jirico, tá? Ah, até o pessoal da faculdade diz isso, né? O pessoal da medicina goza de mim, assim, de que como eu tinha uma cabecinha desse tamanho. Tudo bem, né? Mas que bom que eu pude me transformar e refletir na psiquiatria, uma coisa que a gente cresce muito, porque tu é obrigada, né, a acolher todas as diversidades, todas as coisas que acontecem, de um olhar complacente, né, para ajudar as pessoas que chegam. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ter tido essa cabecinha de jirico e de que agora eu estou com uma cabeça, assim, bem legal, que eu me sinto bem, me sinto em paz e consigo, né, realmente olhar sem julgamento, poder acolher tudo que está acontecendo, né? Então, a gente saber que está livre, né? E ver que essas situações que nos fizeram tanto mal, que nos dominaram tanto durante tanto tempo, já não fazem mal, né? E quando eu comecei a sentir isso, né, foi naquele momento que eu consegui entender minha mãe, né, que pôde receber, né, pessoas que tinham humilhado, ofendido, com uma serenidade maravilhosa, né? E isso me fez muito bem. Tá certo? Era esse o recado, né? Essa questão de perdão é uma coisa muito forte, né? Eu sei, tanto em função do consultório, como em função de mim mesma, né? Clarinha, bom dia. Deixa eu ver se temos algumas perguntas. Regina, bom dia. Lucy, bom dia. E aí, meninas, como está o perdão para vocês? Edilene, Emília, Neia, Desirê, minha filha linda. Edilene, excelente palavra, gratidão. E né, o contrário do não perdão é gratidão. O que o não perdão te faz mal, a gratidão te faz bem, te conforma, porque todas as coisas que tu passasse, mesmo aquelas coisas que tu não perdoasse, que tu vivesse, fazem parte da tua história e fazem parte daquilo que tu é hoje, né? Então, olhar para aquelas pessoas, para aquelas coisas, para aquelas situações e agradecer, né? Agradecer. E se tu tem orgulho daquilo que tu é hoje, tem a ver com todos os problemas, todas as dificuldades que tu passasse por toda a tua vida, né? E a gente tem que aproveitar essa nossa estada aqui, né? Que nós temos um princípio e um fim, para viver dessa forma, com muita saúde, mais animada, né? E não deixar que situações, né, que te fazem mal, que te liberam o pior de ti, tomem conta de ti e te domine, né? Seja dona de ti mesmo. Tá certo, meninas? Vi que não tem nenhuma pergunta, perdão, e vamos então, né, meditar, se acalmar, olhar para essas situações que a gente tem muito assim, e vamos tentar superar, né, e entender, né, que a gente está nessa vida para o jogo do ganha-ganha. Ou se ganha, né, ou se aprende. Então, aquilo que a gente aprende com cada situação difícil, né, em cada problema que a gente dá um passinho a mais para a gente crescer. Tá certo, meninas? Então, uma beijoca para todas e quarta-feira que vem estamos aqui nesse mesmo horário, tá certo? Amo vocês, obrigada por estarem aqui, tá? Tchau.